seja bem-vindo hoje ao nosso bate-papo com a Aline e com o Maicon. Bom, vou apresentar um pouquinho deles para vocês. A Aline, ela é formada pela primeira turma do Bacharelado em Química pela USP de Ribeirão Preto. Ela fez habilitação de Biotecnologia e Agroindústria. Ela tem mestrado e doutorado na área de espectroanalítica, muito voltado para a área ambiental, e hoje, atualmente, ela faz pós-doutorado na área de inorgânica, também voltado para ambiental. O Maicon, ele é também graduado pela USP de Ribeirão Preto, bacharelado em Química, tem pós-graduação em Química Ambiental e hoje, atualmente, faz doutorado em Ciências com ênfase na área de Química Analítica. Então, obrigado, Lilian, obrigado, Maicon, por ter aceitado o nosso convite. E hoje, assim, a gente vai conversar um pouquinho com vocês sobre como é a vida da pós-graduação, né? O que todo o passo a passo que você tem que fazer, né? E como faz para isso. Então, eu gostaria de começar que vocês contassem um pouquinho como foi essa jornada para estarem até aqui. Então, Lilian, se você puder contar para a gente como foi o passo a passo de fazer o mestrado, fazer o doutorado, fazer o pós-doc, as provas que você teve que prestar, para a gente saber um pouquinho como é. Boa noite, Vitor. Boa noite, Maicon. Eu fico agradecida, né, por ter sido convidada para essa conversa, que eu acho que é bem importante para esclarecer um pouco, né, do que é não só a carreira acadêmica, né, mas muitos alunos ficam perdidos se devem ou não seguir, né, que rumo que toma depois que se formam, né. Bom, eu queria começar falando, né, que, como o Vitor já falou, eu sou da primeira turma da Biotech, então eu entrei no curso, né, na graduação, já com a intenção de trabalhar na indústria, porque era essa, até então, a minha vontade. Mas durante a graduação, conforme eu ia gostando de algumas disciplinas, por exemplo, da analítica e de inorgânica, que eram as minhas duas favoritas, eu queria, né, fazer um estágio, como se fosse uma iniciação científica, né? Então eu fui fazer no laboratório de inorgânica e eu gostei demais. Fiquei um ano lá com o professor Glaico, que já até aposentou no departamento. E aí, como eu era da biotech, né, fiz o último semestre do curso, fiz estágio numa indústria química. Para mim foi muito importante esse estágio porque me deu a real noção do que eu queria fazer depois de estar formada. Então, realmente, eu acho que é importante que os alunos tenham esse contato para realmente decidir o que gostaria de fazer. Porque é muito fácil, né, só seguir um lado e depois você pode ficar pensando, nossa, mas se eu tivesse tido uma oportunidade, né, da outra parte, ou acadêmica, ou na indústria, como é que seria? Será que eu ia gostar? Então, eu já eliminei essas dúvidas já na graduação mesmo. Então, eu já tinha feito estágio no laboratório e fiz estágio numa indústria de produtos para piscina. E aí, no final, eu resolvi fazer o mestrado, porque mas é uma coisa particular, né? Eu tinha mais aptidão para desenvolver uma pesquisa, porque eu achava mais aquela coisa de estudar todo dia, aprender uma coisa diferente todo dia. Em geral, né, quando você entra numa indústria química, você vai trabalhar como analista, então você vai ter aquela rotina, né? Então não vai fugir muito daquilo. Pode ter um ou outro dia que você vai fazer uma análise diferente, mas é meio rotina. É claro que, né, depende muito da empresa, da indústria que você trabalha, mas no meu caso era muito rotina. E eu não que eu não me dava bem, né, mas não era o que eu queria. Então, por isso que eu resolvi prestar o mestrado. Assim, existe a possibilidade de fazer o doutorado direto? Existe. E por que eu não optei? Primeiro porque quando eu resolvi fazer o mestrado, eu quis fazer na parte de analítica, com a professora Mars. Eu nunca tinha tido nenhuma experiência na analítica em laboratório, não tinha feito estágio, né, durante a graduação na analítica. Então, começar pelo mestrado seria uma escolha mais acertada, porque eu precisava entender melhor sobre a área, né, desenvolver um projeto para depois pensar se eu ia querer fazer um doutorado ou não. O mestrado são 2 anos
e o doutorado são 4. Então, se eu não gostasse, por exemplo, da área, não quisesse seguir a área acadêmica, o mestrado em 2 anos eu já teria essa noção e, né, poderia decidir o que fazer depois. E, assim, né, o estágio que eu tinha feito durante a graduação era em orgânica, não era em analítica. Era uma área totalmente diferente, então eu tinha que aprender muita coisa do zero. E foi isso que aconteceu. Bom, em relação a provas de mestrado, doutorado, cada instituição vai ter seu próprio molde. Então, o departamento de química aí da USP, né, funciona de um jeito. Se você for fazer um mestrado na farmácia, vai funcionar de outro. Ou até mesmo se você for fazer um mestrado, sei lá, na USP de São Carlos, vai ser diferente. Então, cada instituição adota seu modelo de ingresso. Mas, em geral, ele se baseia em você fazer uma prova. E aí, dependendo da quantidade de bolsas, dependendo da sua classificação, você vai conseguir ou não bolsas. Né? Então, por exemplo, você fez a prova, tinha 5 bolsas disponíveis, né, de mestrado. Os 5 primeiros colocados vão receber essa bolsa. Em geral, funcionam assim. Tem análise de currículo também, então não é só a prova que vai determinar a sua nota. Você tem análise de currículo. O que eles olham nessa análise de currículo? Eles olham se você participou de congresso, eles olham se você participou, fez atividades extras curriculares, né? Então, todas essas coisas contam. E, né, tem a prova de proficiência em inglês, que aí, né, também varia de instituição para instituição o molde que vai ser feita essa prova. No caso do departamento, né, aí no DQ, tem a possibilidade, se você já tem um exame de proficiência, por exemplo, Michigan ou Cambridge, né, dependendo da sua pontuação, você não precisa fazer, é só você apresentar o certificado, tudo bem, porque são exames vitalícios, né, eles servem para a vida inteira. Mas tem a opção de usar o TOEFL, né, dependendo da nota, ou outros tipos de exame de proficiência de validade curta, né, 2 anos, 1 ano. Enfim, você pode usar, mas, né, aí no departamento tem a possibilidade de você fazer a prova do próprio departamento, que é uma professora de inglês que é do próprio departamento, ela vai fazer a prova e, né, disponibiliza a prova e os alunos podem fazer. E foi essa que eu fiz. Né? Então, de acordo, fiz a prova de inglês e fiz a prova para ingressar no mestrado. A prova para ingressar no mestrado, na minha época, né, claro que já mudou muita coisa, né, teve várias modificações a respeito dessa prova, mas quando eu entrei, era obrigatório responder uma de cada área, não tinha química geral, né, era dividido por área, né, analítica, bioquímica, fisicoquímica, inorgânica e orgânica, então eram as cinco áreas, era obrigatório responder uma de cada, mas você podia escolher, né, dentre as questões que tinha lá, você podia escolher, eu acho que eram 15 questões, você escolhia 10, obrigatoriamente uma de cada área. E aí, de acordo com a sua classificação, você conseguia bolsa ou não. Na época que eu prestei, época tinha muita bolsa, né? Eu acho que tinha 20, se não me engano. Então eu consegui, né, uma bolsa da CAPES. Então ingressei no mestrado com bolsa, tudo certo. E aí eu fui fazendo o mestrado. É claro que eu senti dificuldade, muita dificuldade no começo, porque era uma área diferente, eu tinha que aprender muita coisa nova, usar equipamento que eu nunca nem tinha visto, então foi um aprendizado muito grande em curto tempo. Enfim, mas mesmo sendo bem estressante, porque era muita coisa para aprender, experimento que dava errado e o tempo lá correndo, então, mas mesmo assim, eu gostava muito do que eu fazia e quis continuar na pós-graduação e resolvi fazer o doutorado, né? O doutorado também varia de instituição para instituição a forma de ingresso. No departamento,
você apresenta o seu projeto de pesquisa, eles vão te arguir, então eles vão fazer perguntas a respeito do seu projeto para ver se você sabe o que você vai fazer. Não exatamente sobre esse experimento, não era nada muito específico, pelo menos comigo, né? Não sei agora, mas comigo não foi muito específico. Do tipo, por que você vai fazer esse experimento assim, qual concentração que você vai usar? Não era nesse nível, era mais para saber se você tem noção do que você vai fazer, se é um projeto viável, se não é algo absurdo, porque às vezes a pessoa promete, sei lá, vou, sei lá, inventar um foguete para ir para Vênus, entendeu? Então, e assim, é algo completamente fora da realidade. Então, assim, eles analisam se o projeto tem fundamento, dá para fazer em 4 anos, que, querendo ou não, parece muito tempo, mas justamente por se tratar de 4 anos, você tem um projeto que é relativamente longo, né? Não pode ser, tem que ser uma coisa condizente com 4 anos. E para ver se você sabe o que você vai fazer, né? Porque tem gente que não tem a menor ideia, só pega o projeto lá e vai aprendendo, né? Vai tendo noção conforme vai fazendo. E isso é ruim. Então, eles querem te arguir para ver se o projeto tem fundamento, não é absurdo, dá para fazer em 4 anos e se você tem noção do que você vai fazer. É mais ou menos por aí. Então, aí, né, você é arguída e se você é aprovada na arguição, você ingressa no doutorado. Em relação à bolsa, se você quiser pleitear uma bolsa, aí você faz uma prova também, né? E o mesmo esquema do mestrado, né? Dependendo da sua classificação, você pode conseguir ou não a bolsa, dependendo do número de bolsas que tiverem. E tem também a parte da língua inglesa, né? Que tem que você fazer uma prova, que também, mesma coisa, pode ser a prova do departamento, ou pode ser de algum certificado que você já tem, você pode apresentar, ou, enfim, TOEFL ou outra prova, desde que eles já estabelecem a pontuação mínima que você precisa ter. Então, é mais ou menos assim que foi comigo quando eu entrei, né, nos dois, tanto no mestrado quanto no doutorado. Fiz os 4 anos, né? Sim, depois do mestrado tem a defesa, então você é arguído por uma banca de professores de outras instituições. Então, eles ficam te fazendo perguntas a respeito do seu trabalho, para ver se você sabe o que você fez, né, os fundamentos teóricos de tudo que você apresentou ali. Muitas vezes, eles fazem perguntas não para te pressionar, isso depende muito, né, da banca, mas em geral eles não querem ficar só testando o seu conhecimento, mas às vezes é por curiosidade mesmo, porque às vezes a pessoa está querendo, né, às vezes o pesquisador se interessou pela sua área e quer saber mais coisas para ver se dá para fazer uma parceria no futuro, coisas assim. Então, nem sempre, né, uma banca de defesa é assim, como eu posso dizer, como é que chama? O corredor polonês que você só leva cacetada. Não é sempre assim. Claro que tem as perguntas mais capciosas que eles querem testar seu conhecimento, mas às vezes eles mesmos fazem perguntas de curiosidade, porque às vezes o tema é interessante e às vezes pode surgir uma colaboração no futuro. Então, isso também funciona para o doutorado. Então, depois dos 4 anos você tem a defesa, né? Você apresenta a sua tese e também, só que a diferença entre as duas defesas é que a defesa de mestrado também varia de instituição para instituição, mas na minha época eram 3 na banca do mestrado, então era orientador e mais 2 de fora. No doutorado eram 5, então era a orientadora e mais 4 de fora. Não sei se ainda é assim, porque varia muito, a regulamentação muda, né? Muito, mas na regulamentação que entrei foi assim. Em linhas gerais, diferença, por exemplo, de projetos de mestrado e doutorado.
Bom, mestrado, como são 2 anos, é um projeto menor, porque você tem que dar conta em 2 anos, e tem que levar em consideração que tem disciplinas para você cursar, tanto no mestrado quanto no doutorado. Você tem um número mínimo de créditos para cumprir. E, assim, por se tratar do mestrado ser um período menor, então, e ter bastante disciplina para fazer, então, teoricamente, se você tem um projeto muito grande, a chance de você ficar com o prazo muito apertado é grande, porque além de você fazer o projeto em um curto espaço de tempo, de 2 anos, você ainda tem as disciplinas para cumprir. Então, em geral, são projetos menores, né, mais curtos, e não necessariamente precisa ser um tema inédito. Pode ser, mas se não for, não tem problema, porque na verdade o mestrado ele serve para você ingressar numa área, para você adquirir o conhecimento daquela área e estar por dentro das pesquisas mais recentes daquela área, além da sua, né? E então, assim, claro que de preferência que seja uma coisa inédita, porque depois é importante que tenha publicação de artigos a respeito disso. Então, se for um tema que é inédito, né, que não foi pesquisado antes, é mais fácil de ter publicação. No doutorado, obrigatoriamente tem que ser um tema inédito. Então, ninguém tem que ter estudado aquilo. Né? Pode ter, mas nossa, é difícil pensar, né, numa coisa que ninguém estudou. Mas é para isso que serve estudar. Você vai estudar antes de você entrar de fato, né, escrever o projeto, você vai ler sobre o tema e ver se alguém já fez. Então, lê muito artigo sobre o tema, e mesmo se você achar alguém que tenha feito, você pode fazer modificações para que o seu seja diferente do que você já leu, do que você encontrou. Por exemplo, né, eu trabalhei no doutorado com toxicidade de nanopartículas, tanto de prata quanto de óxido de ferro, em plantas aquáticas, né? A planta aquática que eu resolvi trabalhar é a Lamina minor, porque ela é fácil de cultivar, uma planta pequenininha assim, de aquário, lago, enfim, é fácil de cultivar. E, claro, tem artigo sobre isso? Tem, né? Então, assim, é inédito, aí vai depender do foco que você vai dar. Que tipo de coisa que você vai fazer com ela? Que tipo de experimento você vai abordar? Então, se eu abordar os mesmos experimentos que eu já vi em publicação, não vai ser inédito. Então, você pode trabalhar no mesmo tema, mas a sua abordagem tem que ser diferente. Isso que é ser inédito. Certo? Então, essa é a diferença dos dois. Tá, então fez mestrado, eu fiz mestrado, eu fiz doutorado, defendi, e aí ficou aquela coisa. E aí? Você é doutora, né? Eu sou doutora, né? E aí que tá. Quando a gente pretende fazer um doutorado, a gente já tem que ter em mente que se você quer fazer um doutorado, são 4 anos. E se são 4 anos, você tem que pensar que, em geral, né? Acho que 99% das vezes, você vai se encaminhar de fato para uma carreira acadêmica. O que é uma carreira acadêmica? É você prestar um concurso para no futuro você ser um pesquisador, docente de uma universidade ou pesquisador de uma instituição, né, de uma instituição de pesquisa. Então, a sua formação vai ser acadêmica, não vai ser uma formação de indústria, nada disso, né? É claro que não impede que você trabalhe numa indústria, mas como você vai ter um conhecimento muito aprofundado em uma área, assim, a chance de você conseguir um emprego exatamente naquela área, numa indústria, é menor, porque você vai estar muito especializado. Muitas vezes, né, às vezes uma indústria às vezes prefere que você tenha, sei lá, um mestrado, que você não é tão... Você tem uma experiência, mas não é absurdamente especialista naquilo. E não é muito de interesse deles, até porque você
pela sua qualificação alta, você vai ser um funcionário mais caro, eles têm que te pagar mais. Às vezes não é interessante. Então, essas coisas você tem que pesar quando vai escolher fazer um doutorado ou não. Você quer seguir carreira acadêmica? Quer dar aula? Quer ser pesquisador, né, de uma instituição? Então, tudo bem, vá fazer o doutorado. Se você ainda tem dúvida, às vezes compensa tentar trabalhar um tempo fora, numa empresa, numa indústria, né, que às vezes você pode gostar, né, às vezes como você vai ter só o mestrado, você vai ganhar um pouco mais, mas não vai ser aquele funcionário mega caro para ser contratado, porque você não é muito especializado. Você tem a sua qualificação, né, porque fez o mestrado, mas não é absurdamente qualificado para aquilo, que não é tão necessário. Bom, eu queria seguir carreira acadêmica mesmo, prestar concurso, ser docente, e aí, por isso, eu resolvi continuar e estou no pós-doutorado. Pós-doutorado, para ingressar, na verdade, claro, né, varia de instituição para instituição. Aí no departamento de química, na verdade, você só entrega o seu projeto de pesquisa, eles vão fazer uma avaliação, então não tem arguição, não tem nada, eles só vão, alguma pessoa vai ler e vai ver se você tem um currículo ok, condizente para entrar num pós-doutorado e se o seu projeto é viável. Então, é um processo simples para entrar, não precisa do inglês, pelo menos no departamento aí de química não precisa. E é isso. Você desenvolve esse projeto dentro de 2 anos, mais ou menos. Claro que você pode pedir extensão, se precisar, mas é mais ou menos isso. Em relação à bolsa, aí já é algo que não depende muito mais do departamento. É você por você. Porque você não é mais aluno. Pós-doutorando não é aluno. Pós-doutorando é pesquisador. É um pesquisador temporário da universidade. Eu não, assim, se eu quiser, eu posso almoçar no bandejão, só que eu pago R$ 12. Porque eu não sou aluna. Eu não pago mais 2. Se eu quiser almoçar lá, eu pago 12, porque eu não sou aluna mais. Você sai desse status de aluno. Você é um pesquisador da instituição. Um pesquisador por tempo curto, né? É temporário. Então, algumas coisas mudam. Inclusive a parte da bolsa, porque é você por você. Se você quiser bolsa FAPESP, você que vai, submete, escreve seu projeto e manda. Claro que o seu supervisor tem que estar de acordo, ele tem que aceitar lá no sistema, né, do SAG, lá do FAPESP, como é que ele está ciente que você vai fazer aquele projeto, mas é você por você. Então, se você quer bolsa do CNPq, nem precisa do supervisor dar o ok. É você por você, você escreve e você mesmo submete. Então, e antes, eu não sei, né, faz muito tempo, mas em 2019 ainda tinha algumas cotas de bolsa pelo departamento, pela CAPES. Eu não sei ainda, eu não ouvi mais dizer que ainda tem essas bolsas CAPES de pós-doc. Não ouvi mais dizer, porque teve tanto corte aí de orçamento que eu já não sei. Mas aí sim, aí você, na verdade, você não presta prova nem nada, mas você envia seu currículo e seu projeto, e aí eles mesmos avaliam e fazem um ranqueamento de acordo com o número de bolsas. Então, é isso. Acho que eu falei demais, mas eu tentei resumir. Não, beleza. Deu para ter uma noção muito grande e como as linhas vão, né? Acho que deixar o Michael contar, porque ele tem uma pegada um pouco diferente da sua, né, Lilian? Então, ele pulou o passo no mestrado. Então, assim, Marcos, se você puder contar pra gente como que você fez isso, né? É possível, sim. Então, o pessoal que mandou pergunta, que tinha dúvida, né? De é possível fazer um doutorado direto, o Michael tá aqui para contar pra gente como ele fez essas artimanhas e falar um pouquinho. Beleza, vamos conversar sobre isso então. Bom, primeiro agradecer pelo convite e como você já falou, o meu currículo é um pouquinho diferente, minhas artimanhas foram um pouquinho diferentes. Meu currículo não é tão grande como o da Lilian. A Lilian tem uma experiência muito maior que a minha, né, porque estou começando agora. Mas uma parte minha que foi igual à dela é a questão da indústria.
Pelo menos eu percebi isso já no técnico, quando eu fiz o técnico em química, né? E aí meu estágio era mais na parte de potabilidade, análise de efluentes. Eu caí na vibe que a Lilian comentou de tipo rotina, e aí eu já odiava aquilo. Eu amava as análises, mas eu odiava a rotina. Então ali eu já comecei a sacar que talvez indústria e Michael não combinasse tanto. E aí entrei na graduação, né, felizinho, falei, nossa, agora vamos para química, bacharelado em química, você ou pesquisador. Era mais ou menos aquela ideia utópica que a Lilian comentou, né, criar um foguete para Vênus, mas eu ia descobrir, sei lá, a cura do câncer em 3 anos na minha cabeça, né, eu ia ser fodástico. Obviamente não foi isso, né? Aí fiz o meu primeiro ano, na época a gente escolhia a habilitação no final do primeiro ano. Aí escolhi o quê? Biotech. Aí fiquei uma semana na biotech, e aí comecei a pensar, eu falei, bom, se meu foco não é indústria, já tá todo mundo me falando que a biotech tem uma carga voltada para a indústria mais forte, o que eu estou fazendo aqui, né? Converti para o bacharelado, segui aí, nada contra biotechs, amo vocês inclusive, mas assim, não tive coragem. E aí, né, na metade do meu segundo ano, eu já entrei no laboratório da professora Márcia e fiquei até o final da graduação. Aí eu fiquei 3 anos no laboratório da Márcia, 3 anos seguidos. Não tive essa experiência da Lilian, né, de que ela fez o estágio na inorgânica, depois fez um mestrado em outra área. Deveria ter feito, talvez, às vezes eu fico pensando que seria mais enriquecedor para o meu currículo, mas não fiz, não acho isso tudo ruim, porque também a experiência que eu tive foi muito boa. Mas assim que eu estava terminando a graduação, eu terminei 6 meses depois, né, do período, então 4 anos, terminei em 4 anos e meio. Conversando com a Márcia, falei, olha, Márcia, já sabia que assim, meu interesse não é seguir para a indústria. Se precisar, vou sem problemas, nada contra a indústria, porque a indústria ama vocês também, mas meu foco é acadêmico. E eu falei para a Márcia, olha, Márcia, eu quero fazer um mestrado, quero fazer um doutorado, quero seguir carreira acadêmica. E aí, tem como eu continuar aqui, né? Aí ela, não, tem, tudo bem, vamos combinar seu projeto. E aí, na época, né, eu já estava com 3 anos aqui no laboratório, já conhecia mais ou menos como funcionava, já tinha experiência dos equipamentos, já tinha, infelizmente, sofrido com a pesquisa, porque né, nem tudo é alegria. E é muito importante todos saberem que, infelizmente, a pesquisa não é lá, tipo, florzinhas plantadas no campo. Geralmente as florzinhas estão pegando fogo, mas a gente apaga. E aí, conversando com ela, falou assim, Maicon, o que você acha de a gente fazer um doutorado direto? Na época eu nem sabia que isso existia muito bem, né? Tinha ouvido rumores, mas eu achava que era fofoca, não era verdade. Aí eu falei, legal, quero. Nem sabia que era, quero. Aí fomos conversar, né? Ela falou, olha, o que você acha desse projeto? E aí que chegamos a conversar, era uma intuição que a gente tinha de que poderia dar certo, era um tema que eu já gostava, era o elemento ferro que eu já gostava também. Legal, vamos escrever. E aí vieram os problemas. Por que vieram os problemas? Como a Lilia falou, tem que fazer a prova de proeficiência. E aí, na minha cabeça, como eu já ia para o doutorado, eu fiz a prova de proeficiência do doutorado. Sem problemas. Você pode fazer a prova de proeficiência do doutorado, assim como a do mestrado. Eu não me recordo agora se a validade no departamento, pelo menos a que eles oferecem aqui, é de 1 ou 2 anos, mas ela tem um período. Então, é 1 ano. Beleza, então ela tá. Obrigado, Lilian. Ela tem validade de 1 ano, então você não precisa prestar exatamente na hora que você vai prestar a mesma prova para ingresso. Porque se você prestar a prova do ingresso, é geralmente no mesmo dia. Então você faz de manhã a língua inglesa e à tarde faz a prova, ou o inverso, depende do edital. E aí eu prestei de doutorado antes, passei na prova do doutorado de língua inglesa, pensando, opa, eu vou entrar pro doutorado direto. Ainda meio tipo assim, existe isso? Mas fui. Beleza. E aí, conforme foi terminando o semestre, que foi cair a ficha para conversar um pouquinho mais sobre como que realmente entra. Como a Aline falou para você entra, tem que fazer uma prova aqui, tem que escrever o projeto, tem que entregar o projeto, o mestrado. E na minha cabeça, o doutorado seria mais ou menos a mesma intenção, a mesma vibe, os mesmos protocolos, mas aí que eu peguei na pegadinha, que eu não li o edital com certeza. Não é assim para entrar no doutorado direto. Para você entrar no doutorado direto, por ser um doutorado, é que nem o ingresso do doutorado. Você precisa entregar, inclusive, o seu projeto de pesquisa no ato de inscrição. Enquanto no mestrado, você não precisa entregar o projeto. Quando você faz o ingresso do mestrado, você simplesmente tem que passar na prova. Então, você passou na prova de inglês do mestrado, passou na prova de questões, né, que são as questões como a Aline comentou, passou, beleza, você está no mestrado. Depois de cerca de 2 meses, você entrega o seu projeto. Doutorado, não. Doutorado, quando você vai falar, olha, eu quero fazer doutorado, eles já vão te perguntar, cadê seu projeto? Você já tem que entregar uma cópia do seu projeto.
E aí é aquela loucura de final de semestre do último semestre de graduação. A gente nem está respirando direito no final da graduação, quem dirá ter a cabeça para escrever um projeto de doutorado. Então esse foi o meu problema. Como que resolvemos o problema? Eu entrei no mestrado. Então eu fiz a prova, prestei inglês no mestrado, então eu prestei primeiro a prova do doutorado, depois a do mestrado, a ordem dos fatores não alterou o produto, dá tudo certo. Passei do mestrado, consegui bolsa, ingressei, tudo certo. E aí, naqueles 2 meses que eu falei que você pode escrever o seu projeto, que é o prazo máximo para entrega, eu escrevi o projeto de mestrado e o de doutorado ao mesmo tempo. Porque o que acontecia? O projeto que eu entreguei para o mestrado era semelhante ao do doutorado, porque eu já estava no pulo do gato que eu ia pedir a conversão. Então eu escrevi o mestrado e o do doutorado eu aprofundei. Como a Lilian falou, o projeto de doutorado ele é maior, ele tem uma carga maior. Ele tem que ter um conhecimento científico, um conhecimento prático muito mais aprofundado do que o do mestrado. Então eu escrevi os 2 projetos meio que simultaneamente. Então chegou aqueles 2 meses, entreguei o mestrado, aí apareceu um sistema. Maicon, você é ingressante do mestrado, parabéns, você é mestrando no departamento de Química. Era para eu ficar feliz? Era para eu ficar feliz, mas ao mesmo tempo eu fui lá e falei, eu quero a conversão, eu não quero o mestrado, converte para doutorado. Eu já estava com o projeto pronto, já tinha proficiências de língua inglesa que eu fiz antes, então era só fazer o pedido. Atualmente, nos editais que tem aqui no programa, como a Lilian comentou, os editais mudam, né? Então, sei lá, 5 anos atrás era diferente, esse ano é de um jeito, semestre que vem pode ser completamente diferente já. Inclusive nas qualificações. Atualmente, não tem, por exemplo, arguição. Então, a arguição que a Lilian comentou do doutorado, que você fica frente aos professores para conversar, falar sobre o seu projeto, não existe mais. Nem para o doutorado, nem para o doutorado direto. Então, eu só entreguei meu projeto. Meu projeto passa também por uma banca de professores que eles vão ver, que aí é o que a Lilian falou. Realmente, será que esse projeto é condizente a um doutorado ou será que o Michael está querendo ir para Vênus ou Plutão? Eles queriam ver isso. No caso, parece que meu projeto não era para Vênus ou Plutão. Então deu tudo certo. Parece que eu só mudei de país, mas deu tudo certo. E aí, né, entreguei o projeto, passa por uma banca. Eles vão analisar também currículo. Eles vão analisar currículo não apenas o histórico escolar, mas currículo de formação. Eles querem saber, olha, durante a graduação, Michael, você participou de eventos? Durante a graduação, você foi a congressos? Durante a graduação, você somente estudou ou você expandiu o seu rol de habilidades? Então, eles vão olhar tudo isso, que é uma ficha que está disponível para preencher. Chata de preencher, mas é preenchível. Dá para fazer, só chata de fazer, mas dá. E aí, fiz o pedido. Eu fiquei, não me recordo agora, de 4 ou 5 meses como mestrado. E aí, no final do 4º ou 5º mês, eu não me recordo exatamente a data, já apareceu um sistema que eu tinha sido aprovado para o doutorado direto. Então, eu entrei em 2019, final de 2019, começo de 2020, eu já estava marcando lá como doutorado direto. Só que o Michael, eu digo assim, na minha pessoa, eu sou uma pessoa que tem muita dúvida em tudo. E aí, não suficiente eu já saber ter batido o martelo anos atrás falando que Michael não vai para a indústria, Michael ficou pensando, tá, mas e se Michael quiser ir para a indústria? E aí, aqui a gente está falando muito da formação, que é a formação mais voltada para o stricto sensu, que é mais essa formação, como a Lili falou, de você focar, né? A própria palavra stricto sensu volta para algo mais restrito na sua formação. Então, Maicon está na analítica, Lilian fez a formação mestrado, doutorado em analítica, agora está expandindo para a inorgânica. A gente sabe que quando você bota um pezinho numa área, você sempre volta porque você ama aquilo. E aí, Maicon ficava assim, gente, mas... Tá, eu gostei do doutorado, mas será que se eu focar só aqui no que eu estou fazendo vai ser suficiente? Aí Maicon teve a brilhante ideia de fazer outras pós-graduações, não agora no estricto sensu, mas do outro lado da pós. Que é o que geralmente a gente que está muito na academia, que dá muito na faculdade, na academia, enfim, a gente não pensa que existe o lato sensu. São outros tipos de pós-graduações que também você pode ter. Para quem quer seguir carreira na indústria, o lato sensu até mais agrada mais aos olhos de quem vê. Porque você tem um aperfeiçoamento da sua graduação, porém, não é um título. Por exemplo, a Lília tem o título de mestre, a Lília tem o título de doutora. Os cursos que são do lato sensu, né, que tem um sentido mais amplo, até mesmo a palavra lato, eles não é o objetivo ter um título, é simplesmente uma especialização. Então você vai se especializar mais um pouquinho naquilo que você gosta. Então o Maicon, que sempre gostou do ambiental, falou, opa, vou para o ambiental. Aí o que o Maicon fez, o Maicon pegou, junto ao doutorado, começou a fazer outras pós-graduações em lato sensu. Sim, outras no plural, porque Maicon começou a fazer 3, porque Maicon é doido. Não façam 3, façam uma de cada vez. Mas se quiser fazer 3, vá. E aí comecei em outras pós-graduações também lato sensu. Então agora eu já tenho 2 terminadas, estou terminando a 3ª e estou fazendo o doutorado. Como eu falei, não tenho a experiência da Lilian,
de toda essa carreira, porque nós estamos começando aqui. Mas a cada dia eu tenho uma convicção um pouquinho maior que eu estou sim querendo a academia, que sim estou gostando mais da área do setor acadêmico, dessa área da pesquisa. Se vou para a área industrial, também vou. Então, só voltando para o doutorado direto, sim, é possível. Infelizmente, na graduação, não é tão divulgado. Então, se a gente olhar a graduação, raramente falam sequer sobre a pós, quando que a gente entra na pós. A gente só descobre como isso acontece nos 45 do segundo tempo, no último semestre, quando todo mundo está sofrendo com físico-química e cálculo. Mas é possível também um doutorado direto. Se você tem uma experiência de alguns anos, principalmente, se você já está conhecendo como é um laboratório, se você já fez uma IC, e você tem uma ideia de projeto que você consegue aprofundar, o doutorado direto é uma boa opção. No meu caso, meu projeto, eu teria que reduzir muito os meus experimentos, teria que reduzir muito as minhas hipóteses para caber em 2 anos. Como a Aline falou, 2 anos é muito pouco tempo. Como ela falou, você não vai entrar para uma pós-graduação falando assim, eu vou ser o pesquisador, porque agora eu só tenho que fazer pesquisa, eu não preciso me preocupar com mais nada. Não, muito pelo contrário, você vai se preocupar com tudo. Porque você tem que fazer disciplina, você tem que fazer matérias, você tem que fazer algumas aulas também voltadas para monitorias. Então, assim, não é fechado. A pós abre para muitas coisas. Então, o mestrado, como ela falou, é bom para você que quer ter uma experiência em determinada área para saber se você gosta daquilo. Michael, mas eu tive 3 anos de estágio, 3 anos de IC, quer dizer que eu não posso fazer mestrado? Pode. Michael, mas eu fiz a IC na orgânica e eu quero conhecer a analítica. Vai. Eu fiz um mestrado em analítica e eu quero fazer o doutorado em inorgânica? Pode. Como ela falou, assim, só não migra, sei lá. Tenta achar uma conexão entre as áreas, porque, querendo ou não, você faz a graduação, você aperfeiçoa no mestrado, continua aperfeiçoando no doutorado. Mas se você não gostou, troca. Mas se você gostou, mantenha a linha de pesquisa. Eu estou trabalhando com ambiental. Beleza, não trabalha com ambiental na analítica, trabalha com ambiental na inorgânica, vai para orgânica, continua no ambiental. É algo que você gosta. Mas assim, sei lá, como ela falou, se você trabalhando com câncer numa área e muda para, sei lá, como uma planta cresce, é um pouquinho discrepante para você até mesmo se aperfeiçoar e pegar o ritmo depois. Então, minha experiência não é tão grande, mas é isso que eu tenho para falar. Quem quiser conversar, inclusive, sobre a documentação, que é uma documentação um pouquinho chata, porque para doutorado direto você tem que enviar algumas cartas, tem cartas de aceite, tem uma documentação grande e chata, mas não impossível de fazer. Principalmente a carta não existe modelo, mas os outros documentos todos têm modelos no site do Departamento de Química, ok? E aquele negócio também, não é divulgado, mas existem comissões na pós-graduação, muito mais que na própria graduação, para ajudar nesse momento, tá? Então, além da secretaria, que sempre está à disposição, existem comissões que podem dar um auxílio para a gente, ok? Então, eu acho que era isso para falar. Como eu falei, eu estou gritando e atirando para todos os lados. Minha experiência não é tão grande, mas tem uma visão um pouquinho diferente. Mas caso quem esteja assistindo, e se quem quiser conversar e tirar dúvidas também, estou à disposição. Todos sabem onde me encontrar. Não é muito difícil. E era isso que eu tinha para falar, gente. Beleza, Marco. Então, acho que assim, é muito interessante ver como que as coisas diferem, né? Vamos dizer assim, a ideia é a mesma de pós-graduação, mas por meios muito diferentes.